Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega comigo Ezequiel 37. Entre os profetas nós temos primeiro Isaías, depois Jeremias, aí no meiozinho tem Baruque, e logo depois vem Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Eu sei que esse é uma palavra de Deus, muito conhecida, mas que hoje o Senhor quer realizar, e aí está o importante. Até o fato de nós a conhecermos, ajuda para que, uma vez que temos o conhecimento da palavra, agora nos abramos totalmente, para que o Senhor haja e Ele realize em nós o que a palavra diz. Ezequiel capítulo 37. Eu quero dizer que nós não havíamos combinado nada, e você viu como foi acontecendo a oração da manhã, e o Senhor agora vem confirmar a oração com a pregação, e a pregação com a oração que foi feita. Então, Ezequiel 37, logo no começo do capítulo: a mão do Senhor estava sobre mim, como acabamos de cantar. É Ezequiel dizendo: a mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor me levou em espírito para fora, e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície, e estavam bem ressequidos. Outras traduções dizem apenas ressequidos, aqui acrescenta com propriedade: estavam bem ressequidos, não apenas ossos. Ossos já diz de morte, mas ossos ressequidos, bem ressequidos, diz muito mais. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? Era uma coisa impossível. Esses ossos poderão reviver? Uma planície cheia de ossos, e de ossos já ressequidos, quer dizer, de muito tempo ali, sem vida nenhuma. Esses ossos poderão reviver? Então Ezequiel, não tendo saída, diz, e eu respondi: Senhor Deus, és tu que sabes. Não foi apenas uma desculpa, não, é porque ele sabia que para Deus nada é impossível, e portanto tudo é possível para Deus, mas ele não sabia como isso pudesse acontecer. Eu vou fazer um pequeno salto e vou voltar já aqui, um pouco mais abaixo, no versículo 11, o próprio profeta o próprio Senhor vai explicar para Ezequiel o que são, melhor dizendo, quem são esses ossos bem ressequidos. Versículo 11: então ele me disse, é o Senhor dizendo a Ezequiel: filho do homem, esses ossos são
toda a casa de Israel. Você não precisa dizer não, mas como é que é o nome da sua família? Portanto, o sobrenome da sua família. Começou a Bíblia. Aqui está falando, esses ossos são, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Aqui o Senhor está dizendo, esses ossos, todos, esses ossos são toda a casa. Qual é a sua casa? Qual é a sua família? A família agora você pode dizer. Qual é a sua casa? Qual é a sua família? A família, eu queria escutar. Qual é o sobrenome da sua família? O Senhor primeiro olha para você e para a sua casa. Não somente para a sua casa, Ele olha para você. E pode ser que esses ossos ressequidos sejam você. Não sei por que razão você chegou a esse ponto. Talvez você que está me ouvindo aqui ou longe daqui, ou você vai me ouvir através de uma gravação, porque o Senhor, a palavra do Senhor, e daí o Senhor age também através de gravações. Às vezes só ouvindo, e a pessoa é atingida, e atingida maravilhosamente pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é sempre viva e é sempre vida. O Senhor está falando, talvez, de você. Tira o talvez. Se você se sente assim, acolha esta palavra. E o Senhor continua para Ezequiel. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou. Porque talvez você olhando para a sua vida, você já desistiu, já desanimou, e diz para mim, não tem mais jeito, não tem mais conserto. Talvez você olhando para a sua casa, para a sua família, para os seus, para aqueles que vivem com você, ou talvez até mesmo saíram de casa, mas são do seu sangue, da sua carne. Filho, filha, pai, mãe, irmão, irmã, gente da sua casa. Repito que até mesmo saiu de casa, que talvez viva aí ao léu, talvez se casou e claro, constituiu a sua família, mas a vida dele e a vida dela está um estrago. E talvez você esteja nesta situação de que fala o profeta. Eles dizem, nossos ossos estão secos, porque claro, os seus filhos são carne da sua carne e ossos dos seus ossos, seu marido também, sua esposa também, seus irmãos também, são carne da sua carne e ossos dos seus ossos. E aí você pode ir multiplicando as pessoas que lhes são queridas, as pessoas que lhes são próximas. Nossa esperança acabou. Estamos perdidos. Porque talvez seja a família inteira, até você. Mas mesmo que não seja, graças a Deus, mesmo que você seja a única pessoa que na sua casa ainda garante a presença do Senhor, e o Senhor se alegra por isso, mas
Ele quer dizer a você que não desanime não. Você não pode dizer, como a casa de Israel está dizendo: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou. Meus irmãos, quando a esperança acaba, é um desastre. Porque é a esperança que nos sustenta. Eu diria, é como um esqueleto para o nosso corpo. Se falta esperança, falta tudo. A esperança está intimamente ligada com a fé. E então, se falta a esperança, a nossa própria fé acaba caindo, como a nossa carne cairia se faltasse o esqueleto, os ossos. E talvez você dissesse: estamos perdidos. Ou no singular: estou perdido, não tenho mais jeito. Por isso, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas e vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. Ó meu povo, quando abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Quando incutir em vós meu espírito, para que revivais. E aí está uma coisa importantíssima. É isso que o Senhor quer fazer, para nos retirar da sepultura. É por isso, é assim, incutindo em nós o Espírito Santo, que o Senhor quer fazer com que nós revivamos, que você reviva, que seus filhos revivam, que os membros da sua família revivam, que as pessoas do seu grupo revivam, que as pessoas da sua paróquia revivam, que as pessoas às quais você está ligado por tantos meios revivam. O meio é esse. O Senhor quer incutir o seu espírito para fazer reviver. E continua: quando vos estabelecer em vossa terra, sabereis que eu sou o Senhor, digo e faço. Repete comigo: o que o Senhor diz? Digo e faço. O que o Senhor diz? Ele não é alguém que diz e depois não faz. Ele diz e faz. E você pergunta: mas por que não acontece tantas vezes? Porque há um outro fator: a liberdade da pessoa humana. Se eu fechar, eu tenho toda a possibilidade de ver, mas se eu fecho os olhos, olha aí, com os olhinhos fechados, eu não vejo. Está tudo aí ao meu derredor, tudo está ao meu derredor. Eu poderia ver, porque tenho a capacidade de ver. Eu tenho olhos, os meus olhos são bons, graças a Deus. Mas se eu conservo os olhos fechados, e enquanto eu conservar os olhos fechados, eu não vou ver. Por quê? Porque eu estou com os olhos fechados, porque eu estou conservando com um ato de vontade os meus olhos fechados. E alguns, com um ato de teimosia, permanecem com os olhos fechados, como eu estou agora.
não estou vendo nada, eu não estou brincando, não estou vendo você, não estou vendo a câmera, não estou vendo nada. Por quê? Porque estou com os olhos fechados. Você pode fechar o seu coração, infelizmente. As pessoas que lhe são queridas, as pessoas que você ama, as pessoas que estão próximas a você, as pessoas que estão perdidas, literalmente perdidas, infelizmente, estão sendo cercadas pelo Senhor, que quer incutir nelas o seu Espírito Santo. E esses dias de Pentecostes são dias especiais, onde não apenas nós celebramos uma festa de Pentecostes, não, as festas que a igreja estabelece, assim como o Senhor estabeleceu festas no Antigo Testamento, são momentos de o Senhor realizar aquela graça correspondente àquela festa. Portanto, na festa de Pentecostes, o Senhor realiza Pentecostes, gente, e não é um Pentecostes de segunda qualidade, não, muito menos de terceira, ou sem nenhuma qualidade, somente a festa, não, Ele derrama a graça de Pentecostes, Ele realiza Pentecostes. Tudo depende da nossa abertura. Como eu estava dizendo, se eu não abro os olhos eu não vejo, mas eu abri os olhos, eu estou vendo. É por isso que tantas vezes não acontece com você. Até mesmo, me deixa dizer, você acostumou-se tanto com a realidade do Espírito Santo agindo no nosso meio. Você acostumou-se, habituou-se tanto a cantar ao Espírito Santo, a pedir o Espírito Santo, que você canta, que você pede, que você reza, mas assim, como rezando simplesmente, sem crer que verdadeiramente o Senhor quer e pode e quer as duas coisas, derramar o seu Espírito Santo novamente sobre você. E aí eu digo, não é uma questão de sensibilidade, você sinta ou não sinta, porque não é questão de sentir, o Senhor derrama sobre você o Espírito Santo, como diz aqui a palavra, o Senhor incute sobre você o Espírito Santo, e Ele penetra dentro de você, para fazer você reviver como aqueles ossos ressequidos. Você entendeu? Se verdadeiramente é assim, diga comigo, eu quero, Senhor, eu quero o Espírito Santo, porque eu preciso do Espírito Santo, preciso muito do Espírito Santo, preciso urgente do Espírito Santo, sobre mim, sobre minha casa, minha família, sobre os meus, sobre os que me cercam. É necessário, Senhor, o Espírito Santo, sobre o mundo, esse mundo que está aí. Diga bem forte, precisamos do Espírito Santo, e eu quero o Espírito Santo, e por isso eu peço o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Repete outra vez, levante os seus braços, outra vez, eu quero o Espírito Santo,
Amém. 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 Como o Senhor diz aqui, na explicação do que são aqueles ossos, em que se diz: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Se refere ao mundo que está aqui ao nosso derredor. Como o Padre Roger agora há pouco falou, durante a oração, que vindo ontem à noite, na verdade nessa madrugada, não é, Dunga? Vejo o esforço desses jovens, graças a Deus, porque em comparação comigo eles são bem jovens. Estavam ontem lá nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Não terminou cedo, eu vi pela televisão. Chegaram aqui às 3 da manhã. Ele está me mostrando lá. Estão aí firmes. E dizia o Padre Roger, na viagem viram justamente uma festa de jovens onde rolava de tudo. Você sabe muito bem o que eu quero dizer com a expressão ali rolava de tudo. E quantos pais sabem que seus filhos participam disso, especialmente nos finais de semana, de sexta para sábado, sábado para domingo, e às vezes de domingo para segunda também, e começam a semana quebrados, já esperando a outra sexta-feira para voltar à mesma coisa. E não falamos dos jovens em geral, falamos dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos. Infelizmente há muito pai e muita mãe que fecha os olhos ou quer ignorar essa realidade. Mas infelizmente, o mundo que está aí ao nosso lado está como esses ossos ressequidos, e levando à morte aos nossos, por todos esses meios que você sabe. Não preciso ficar falando de novo de bebida, de droga, de prostituição, de vida depravada. Não preciso ficar falando disso, de bebida, não preciso, você sabe muito bem. E o pior é toda a mentalidade que vai se criando, e deixa eu dizer, toda a corrupção interior. E quando eu falo agora de corrupção, não é apenas corrupção financeira, de dinheiro. Você sabe o que é um corpo em corrupção, se corrompendo, literalmente. Pessoas nossas, às vezes o pai da família, o esposo, está se corrompendo nesse mundo no qual infelizmente tem imperado o príncipe deste mundo. Você entende bem o que Jesus quer dizer quando ele fala a respeito do príncipe deste mundo, que é uma realidade, meus irmãos. Nós não podemos ignorar, e são tolos aqueles que dizem que ele não existe, que o diabo não existe, que o demônio não existe. Você não existe, não é assim bem como vocês estão falando, vocês exageram, vocês são radicais demais, vocês veem o diabo em tudo. Não vemos em tudo, vemos naquilo em que ele está. Graças a Deus, existem oásis espalhados, existem pessoas cheias de Deus. Na verdade, o joio cresceu, e era próprio do joio crescer, e Deus mesmo deixou que o joio crescesse, e assim hoje, nós podemos ver o joio,
O mal existia, mas ele estava por baixo, escondido, e durante muito tempo a gente não percebeu a presença do mal, e põe a mal aí com todas as letras maiúsculas. Ele estava aí, mas regido pelo príncipe desse mundo, esse mal cresceu, se ostentou, hoje está às claras, então a gente pode ver. Mas saiba, debaixo desse joio que subiu, do mal que se elevou e se tornou até mesmo ousado, por baixo estamos nós, por baixo está o trigo. E não pense que o trigo seja pouco, o trigo é muito. Diga comigo, o trigo é muito, é abundante. Diga para valer, é abundante, muitíssimo. Eu pertenço a esse trigo, e eu quero pertencer a esse trigo, e não abro mão. Eu não sou joio, e eu não quero viver como joio. Eu sou trigo, e eu logo logo vou ver melhor ainda. Quanto trigo há ao meu derredor. É que infelizmente a imprensa, todo esse tipo de imprensa, escrita, falada, televisada, etc., fica mostrando constantemente o mal, mostrando a violência, o crime, os desastres, e dá também a impressão na gente que tudo rolou, que tudo se corrompeu, que tudo se perdeu. E diz aqui, como a casa de Israel, nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos, esse mundo não tem mais jeito, esse mundo não tem mais jeito. Não é verdade, meu irmão, não é verdade, minha irmã. O que é preciso? Eu acabei de ler o final do versículo 11, e vem o versículo 12, começa assim: por isso profetiza. Como eu disse, eu ia fazer esse salto, e agora eu volto onde nós estávamos, onde no versículo 3, o Senhor pergunta a Ezequiel, e Ezequiel então narra: ele, o Senhor, me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor Deus, és tu que sabes. E ele me disse, acompanha bem na sua Bíblia, se a tradução não for a mesma que eu tenho aqui, que é essa tradução feita pela CNBB, mas você vai ver na sua Bíblia, o sentido é o mesmo. Talvez até diga aí, profere um oráculo, e a palavra profetiza é até mais forte do que pronunciar um oráculo. Mas oráculo é também profecia. Então profetiza sobre esses ossos. Gente, profetizar sobre ossos, e aqui profetizar, e na Bíblia toda, profetizar não é adivinhar o futuro. Muitos de nós ainda pensam que profetizar é adivinhar o futuro, e profeta é aquele que adivinha o futuro. Não, o profeta muitas vezes, naquilo que ele fala e diz, ele acaba mostrando coisas que acontecerão. Ele parte da realidade, ele fala da realidade, mas ao mesmo tempo, sem ele saber, o Senhor, o Espírito Santo nele, que é o Espírito da profecia, está falando de algo que ainda vai acontecer. Mas o que é profecia? O que
O que é profetizar? Na verdade, quem profetiza é o Senhor. É uma palavra do Senhor, mas que precisa ser dita por uma pessoa humana. E quando a pessoa humana pronuncia essa palavra, porque ela é do Senhor, ela acontece. Somente que ela precisa ser pronunciada. Se na sua Bíblia está escrito oráculo, é a mesma coisa. Oráculo também é uma palavra bonita. Oráculo é uma palavra do Senhor, que Ele quer que se cumpra, que Ele quer que se realize, somente que, para que essa palavra se realize, é preciso ser pronunciada, como Jesus fez, quando aqueles leprosos disseram, pedindo ao Senhor que os curasse, que eles ficassem limpos. Até se tu queres, tu podes curar-me. O Senhor disse, eu quero ser curado, ser limpo. A mesma coisa com o cego. A mesma coisa que o Senhor disse para a filha de Jairo, quando ele pronunciou, Talita cuma. Jesus pronunciou a palavra, e a palavra aconteceu, e a menina ressuscitou, como aquele jovem, filho daquela mãe viúva, que Jesus chegou e disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jesus proferiu a profecia, ele proferiu o oráculo, e aconteceu. E tantos outros, como ele fez com Lázaro, Lázaro vem para fora. E não é somente com cura, não é somente com ressurreição. Em tantas situações, Jesus precisou pronunciar a palavra. E pronunciada a palavra, ela aconteceu. É isto. Portanto, o Senhor está dizendo a mim e a você, profetiza, filho do homem. E todos nós somos filho do homem, somos humanos, e sabemos da nossa fraqueza. E até você diz, quem sou eu para pronunciar uma palavra assim, pronunciar um oráculo? Quem sou eu para profetizar? Ainda mais olhando para a sua vida, você vê, mas que eu sou tão fraco, eu sou tão falho, eu sou tão frágil, eu sou tão pecador, que eu não vou aliviar não, é mesmo, e eu também sou. Mas na verdade, até como a palavra oráculo diz, e oráculo vem de oral, você sabe o que é oral, né? Fala de boca. Nós somos apenas a boca que pronuncia, mas na verdade quem diz é o Senhor. Mas de novo, se eu pego e fecho a boca, nada acontece. Se eu teimo até mesmo, olhando para a minha fraqueza, para os meus erros, não acreditando que eu posso fazer isso e que vai acontecer e tal, eu simplesmente e não digo nada, não pronuncio, a coisa não acontece. Mas quando nós pronunciamos, meus irmãos, a coisa acontece. Nós já demos a explicação que o próprio Senhor deu a Ezequiel, a partir do versículo 11. Então você sabe
que esses ossos ressequidos se trata de gente, de pessoas, de famílias, de mundo, de humanidade. Então, o que é que o Senhor mandou o profeta dizer? Versículo 4, e ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: vou infundir-vos eu mesmo um espírito para que revivais. Veja a força, e eu agradeço muito a Deus essa tradução que é forte. Vou infundir-vos, eu mesmo, é o Senhor que vai fazer isso. Vou infundir-vos um espírito para que revivais. E que espírito é esse? É o Espírito Santo. Eu vos darei nervos, farei crescer carnes sobre esses ossos ressequidos, e estenderei por cima pele, porém em vós um espírito, repete, para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, preciosíssimo. Agora é Ezequiel falando: profetizei conforme me fora ordenado, do jeitinho, Deus ditou, e Ezequiel realizou ao pé da letra. Profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu profetizava, quer dizer, eu ia dizendo as palavras, simplesmente isso, nada mais do que isto. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor, e logo um estrondo, quando os ossos se aproximaram uns dos outros. Imagine um ruído, porque começa devagarzinho, e depois um estrondo daqueles ossos se reunindo, e uns batendo nos outros e se aproximando. E formou-se ali esqueletos. O esqueleto inteiro. Antes os ossos estavam espalhados. Agora a palavra, pelo poder do Espírito, reuniu esses esqueletos, mas ainda eram simplesmente esqueletos sobre o chão. Versículo 8. Eu olhei, porque ele profetizou, e vi nervos e carne crescendo sobre eles. Olha que transformação. E por cima a pele que se estendia. Que maravilha. Para Deus nada é impossível. Nós não podemos dizer, como vimos lá embaixo no versículo 11, nossa esperança acabou, estamos perdidos, não tem mais jeito, eu não tenho mais jeito, a minha família não tem mais jeito, esse mundo não tem mais jeito. Não, meu irmão, não é verdade. A palavra de Deus vem contradizer isto que nós dizemos, que o mundo diz, que a mídia diz, e vamos nos convencendo disso que é mentira, e a palavra nos diz a verdade. Nada é impossível para Deus, e para Deus tudo é possível. Esse mundo tem conserto, sua família tem conserto, você tem conserto, e quero frisar, você tem conserto. Deus não tem uma lata de lixo, Deus não tem sucata, Deus tem filhos e filhas que Ele ama, mesmo quando eles estão no erro.
no pecado, na miséria, na perdição, nós pensamos que Deus despreza essas pessoas. Não, não. Mesmo que a pessoa seja perdida, e você é capaz de calcular toda a força que eu estou querendo colocar nesse perdido, em tantas coisas diferentes, mas Deus não tira o olhar sobre essa pessoa, porque é um filho, é uma filha, e Deus se condói de ver essa situação, de ver às vezes esta miséria, tornou-se um osso ressequido, e o Senhor não deixa de amar. É uma mentira, é um engano, que o príncipe desse mundo coloca em nós, na nossa cabeça, de que o Senhor não ama mais aqueles que infelizmente entraram por caminhos errados, e até aqueles que teimam em ficar em caminhos errados. Não, o Senhor não deixou de amá-los, e é por isso que o Senhor se condói, e é por isso que existe misericórdia, porque é a união da miséria da pessoa com o coração de Deus, que continua amando e não deixa de amar. Você entendeu? Diga comigo: é a união da miséria humana de uma pessoa com o coração de Deus, que não deixa de amar, não deixa de amar essa pessoa, mesmo que esteja na miséria, na perdição. Deus continua amando e quer reaver essa pessoa, resgatar, recatar. Você sabe o que é recata, né? E Deus está querendo fazer a recata. O que é preciso para isso? Aquilo que aqui está insistindo. Profetiza, acredita nisso, fala sobre isso, fala diretamente que isso Deus quer, e porque Deus quer vai acontecer. Não caia do desânimo, não diga: nossa esperança é minha esperança, acabou, está tudo perdido. Não, meu filho não tem jeito, meu marido não tem jeito, minha família não tem jeito. Não é verdade, tal pessoa não tem jeito. Não jogue ninguém na lata do lixo, porque Deus não tem lata de lixo. Não jogue ninguém como sucata, porque para Deus não há sucata. Repito, só há filhos e filhas, e você também. Se essa pessoa é você, na miséria, na perdição, você não é sucata, você não é lixo, você é filho, você é filha, e hoje o Senhor está apelando para você, e a sua profecia é esta: eu aceito, Senhor, eu quero sair dessa situação, eu quero, Senhor, eu me abro, Senhor. Deixa eu apenas continuar aqui. A última palavra do versículo 8 é esse: mas faltava-lhe o sopro de vida, faltava o Espírito. Versículo 9, ele me disse: profetiza para o Espírito. Isso quer dizer pedir, orar, e fazer isso com convicção, com fé, com esperança. Profetiza para o Espírito. Profetiza, filho do homem, dirás ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Porque na verdade quem diz é o Senhor. Você apenas está pronunciando: vem, ó Espírito dos quatro ventos,
soprar sobre esses mortos para que possam reviver. Você está me entendendo? Por isso, mesmo que você já tenha orado muito, pedido muito, feito muita coisa, não desanime, e agora retome, e retome na força dessa palavra, que o Senhor nos mostrou hoje. As coisas não estão perdidas, o mundo não está perdido, os seus não estão perdidos, você não está perdido. Por quê? Porque Deus ama você, e Deus ama cada um dos seus, apesar da miséria que você, o que ele está. Primeiro, Deus ama você e não desanimou de você. Não desanime você também. Deus ama seu filho, seu marido, não preciso repetir, mas ama especialmente você. Mais ainda, Jesus, o Senhor, o único Salvador, porque Ele veio do céu, e Ele veio do céu justamente, e o Pai quis que por obra do Espírito Santo, Ele se fizesse homem, criatura humana, no ventre de Maria por ação do Espírito Santo, para salvar-nos, e para salvar-nos, primeiro, Ele viveu aquele tempo de pregação, de sinais, de prodígios, de milagres, mas veja, o final de Jesus não foi sucesso, embora Ele tivesse tudo para obter um sucesso maravilhoso, por tudo aquilo que Ele disse, por tudo aquilo que Ele fez. Ele tinha um povo enorme que acreditava nele, mas o príncipe desse mundo insuflou no coração dos chefes do povo. Foi apenas por causa dos chefes do povo. Houve todo um complô, e eles levaram Jesus à morte. Mas Jesus não foi à morte porque eles quiseram. Sim, eles quiseram, eles foram os autores, mas muitas vezes Jesus escapou deles. Mas quando chegou a sua hora, Ele deixou que acontecesse voluntariamente, porque Ele sabia, era preciso esta obediência ao Pai, ir até a morte, e morte numa cruz que era mais infamante, para salvar cada um de nós, meu irmão, para salvar você. Porque Jesus morrendo, Ele lhe deu a capacidade de vida, de você reviver, por mais que você esteja na miséria, por mais perdido que você esteja. A morte de Jesus na cruz lhe deu vida, acredite nisso e agarre-se a isto. E se as pessoas que você ama, que estão perdidas na miséria, aceitarem, como eu estava dizendo, se elas abrirem os olhos e não teimarem em ficar com os olhos fechados, se elas abrirem o coração e aceitarem Jesus, e aceitarem a palavra do Senhor, e aceitarem a salvação de Jesus, só lhes falta isto. E se nós formos e anunciarmos isso a Ele, talvez você já fez na sua casa, e eles ficaram então de ouvidos fechados, de coração fechado, mas acredite, continue falando para outros, continue semeando no quintal dos outros. Alguém virá semear no seu quintal, alguém virá falar, dizer, convencer, testemunhar para o seu ente querido, que está perdido, que está na miséria, e ele chegará à salvação. E mais do que isso, meus irmãos, estamos na época do Espírito, estamos na época, no tempo da misericórdia. Agora é o tempo oportuno, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, agora é o dia que o Senhor fez para nós, é o dia favorável, agora é o dia da salvação.
Estamos no tempo da misericórdia, e o Senhor está fazendo de tudo para atingir a todos e renovar a face da terra, renovar esse mundo, renovar as nossas famílias, pelo poder do Espírito que Ele está derramando e quer derramar cada vez mais, e para isso é preciso que nós voltemos a pedir, e pedir do fundo do coração: vem Espírito Santo. Meus irmãos, essa é a nossa profecia, e que nós tenhamos a coragem de chegar às pessoas que estão necessitadas, até mesmo humanamente perdidas e sem mais conserto, e orarmos sobre elas, e tocarmos nelas, e pedir o derramamento do Espírito Santo, pedir a efusão do Espírito Santo, pedir aquilo que Jesus mesmo disse: sereis batizados no Espírito Santo. Quanta gente, e talvez eu esteja falando com a própria pessoa, só mudou de vida porque alguém orou por você, apenas orou. Tudo que a pessoa pôde fazer foi orar, orou por você, pedindo o Espírito Santo, portanto, pronunciou a profecia, e aí toda a sua vida se mudou, porque você foi batizado no Espírito Santo. Verdade ou não é? Verdade ou não é? Porque você não faz isso com os outros, porque você não continua a fazer isso com os outros. Está aí o Dunga, e o Dunga sempre testemunha que foi assim. Estou aqui eu já era padre, já tinha 7 anos de padre, 7 anos de padre. Eu estava, por causa do meu ressentimento e mágoa contra os meus superiores, na pior situação da minha vida, realmente. Naquela hora o padre Haroldo Hahn passou pelo nosso seminário onde eu estava, doente depois de uma tuberculose. Era um padre que nem mais rezava, por causa da decepção, ressentimento, mágoa. Ele rapidamente, num dia de poucas horas, porque teve 3 horas de manhã cedo, 2 horas de tarde, depois a missa, falando dessa realidade que eu não conhecia. Foi lá em 1971, a renovação estava começando a chegar no Brasil. Eu tive a graça de ser daqueles inícios. No final da missa, Padre Haroldo foi impondo as mãos e orando pelos sacerdotes na sacristia, e orou por mim também, por tudo aquilo que eu ouvi naquele dia. Sem entender o que era aquilo, eu quis do fundo do meu coração. Na hora eu não senti nada, porque não é uma questão de sentir, mas naquela noite, estando sozinho nos pátios daquele colégio, eu comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. Nem era oração em línguas, porque Padre Haroldo nem teve como ficar falando e explicando isso. E a minha vida mudou radicalmente, e veio mudando. Eu sei que tenho muito ainda a mudar. Não sou ainda aquilo que o Senhor quer que eu seja, mas não sou mais aquele padre que estava na miséria, porque graças a Deus, pelo Espírito Santo, que um homem que falava muito mal o português, porque ele era americano, estava no Brasil há não muito tempo, isso não interessa para Deus. Ele pronunciou a profecia pedindo sobre mim o derramamento do Espírito Santo, e porque ele pronunciou a profecia, a palavra aconteceu, e aqueles ossos ressequidos que era eu, que
também se chamava Jonas. Graças a Deus. É aquilo que eu sou hoje. É aquilo que eu sou hoje. Tenho muito a caminhar. Tenho muito a conquistar. Mas tenho muito a profetizar. E eu quero, e eu só posso profetizar, orando, pedindo, suplicando, porque eu recebi a graça. E sou o que sou, porque alguém profetizou sobre mim. E a palavra aconteceu, porque ele creu, porque ele esperou. O vento sopra onde quer, você ouviu o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Levante seu braço e clama: vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo. Em verdade te digo, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Solta a sua voz. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Levanta os seus dois braços e canta e clama: vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo. Em verdade te digo, canta. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo. Com os dois braços levantados, vamos fazer um grande coral, Senhor, nesse momento, cantando assim. Levanta bem os seus dois braços, o mais alto que você puder. Oh, 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 oh. Todos nós juntos. Oh, a sua voz, eu quero ouvir a sua voz juntos. Oh, 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 oh. Mais uma vez. As mãos sobre a pessoa que está do seu lado e peça o Espírito Santo de Deus para ela. Peça, põe as duas mãos na cabeça, no ombro, no peito e peça o Espírito Santo. Ora, solta a tua palavra, solta a tua voz, profetiza,
Clama, você é oráculo do Senhor. Não é para ficar com a boca fechada agora, é para você orar para essa pessoa. Peça por ela. Derrama, Senhor, o Espírito Santo sobre esse irmão. Sim, Jesus, vem ao auxílio de todas as fraquezas. Vem ao auxílio, Jesus, de todas as fraquezas e lembranças do passado. Nós pedimos, Jesus, neste tempo favorável, neste tempo propício, Jesus, que agora pais, mães, filhos e filhas sejam contemplados pela ação. Derrama teu Espírito Santo sobre esse lugar. Derrama o seu Espírito Santo sobre este momento, Jesus, esse dia, Jesus, esta festa, Senhor, de Pentecostes. Sim, Jesus, queremos, Senhor, celebrar, mas celebrar, Jesus, no teu poder. Queremos experimentar o teu amor, o gozo, o gosto, o prazer de orar, Jesus, de maneira diferente. Sim, Jesus, de orar, Senhor, no poder. Não mais, Jesus, com a boca seca, Jesus, mas agora com lábios molhados, com a língua molhada, com a água do teu Espírito Santo, Jesus. Devolve a alegria de viver, Jesus. Retira da depressão, Senhor. Devolve, Jesus, a alegria de ser um casal, uma família, um jovem, um pai, uma mãe. Sim, Jesus, devolve a alegria de ser cristão, católico. Sim, Jesus, devolve a nós agora, Senhor, a força, a intrepidez, a coragem, Jesus, dos primeiros cristãos. Que não sejamos, Jesus, de maneira alguma, Senhor, estátuas, Jesus, mas que sejamos agora, Senhor, templos do teu Espírito Santo, a fazer deste lugar, deste dia, deste momento e dessa oração, Jesus, uma profecia em nossa vida, Senhor. Sopra sobre os ossos ressequidos, Jesus, que sobre eles, Senhor, agora venham a carne, os músculos, os nervos, a pele e o teu Espírito Santo, Senhor. Faça com que cada um de nós nesse dia, Senhor, experimentemos a força, saiamos da dúvida, saiamos, Jesus, de tudo aquilo que nos prende ao passado, a erros do passado, aquilo, Jesus, que ficou, Senhor, como um erro que virou uma ferida. Fecha essa ferida, cura essa ferida, Senhor, para que nós possamos estar livres para te servir. E agora, numa só voz, soltemos nossa voz na linguagem dos anjos, cantemos ao Espírito de Deus, cantemos no Espírito de Deus ao Senhor. Solta a sua voz, solta a sua voz, ora no Espírito, ora no Espírito. É o Senhor conferindo a nós a graça. Põe volume na tua voz, meu irmão, não economize. Os entristecidos, os desfalecidos, os desanimados encontram agora nessa oração a força para ressurgir. Sim, ressurgir dentre os mortos, aqueles que jaziam na morte, adormecidos na morte, a morte causada pelo pecado, por atitudes e por decisões erradas. Agora é a hora de voltar à vida, voltar à vida. Chacoalha o teu irmão e diga para ele: volte à vida, meu irmão, volte à vida, minha irmã, pois o Senhor te dá a condição de viver, de viver. Olha bem no olho dessa pessoa e diga para ela: volte a viver, meu irmão. O Senhor te confere a alegria, o poder, a graça de voltar. E canta para ele: o vento sopra aonde quer, o vento sopra onde quer. Você ouviu o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Mais uma vez: o vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer. Você ouviu o ruído, mas não sabe de onde vem, Mais uma vez: o vento sopra, mais uma vez: o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu
Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Levanta os seus braços e clama: vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Só vocês bem forte. Vem Espírito Santo, força. Vem. Vem Espírito Santo, vem. Eu convido você a cantar mais forte. Mais forte, levanta bem mais a sua mão. Você vai pedir por você, pela tua casa, pela tua família que ficou. Sim, você é o representante da tua casa. Foi você que veio. Existem problemas, filhos, pais, mães, que precisam agora desta força. Você veio pedir aqui. A graça não cai só sobre você, ela cai sobre você e sobre a casa, que talvez nem esteja orando, pessoas que nem estejam vendo você na televisão aqui agora, mas você vai clamar, vai pedir. Este vem tem que fazer tremer esse lugar, e nós queremos ouvir a tua voz. Você canta agora, mais forte, vem, força, vem. Mais uma vez, vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem. Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Convido você a reclinar sua cabeça, remontando a história e olhando para 40 anos atrás. Vemos um grupo de homens e mulheres que fizeram essa primeira experiência. Dentre elas e dentre eles, Monsenhor Jonas Abib. Nós pedimos humildemente que Ele imponha as mãos sobre nós, nos abençoando. Decisão significa dar cisão, cortar. E cortar todo o mal, tudo aquilo que nos prendia, e dar liberdade aos filhos de Deus a se manifestarem como verdadeiros filhos e filhas de Deus, possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Reclina a tua cabeça, pois essa bênção te dá a condição de ser um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, porque pelo poder da tua palavra, a graça aconteceu. Amém, Jesus. E nós pedimos que tu seles agora na mente e no coração de cada um desses teus filhos e filhas essa graça da efusão do Espírito Santo. Os muitos que foram renovados nessa efusão, porque eles precisavam dessa renovação. Outros a receberam pela primeira vez. Alguns estavam na miséria, perdidos, e receberam a graça dessa efusão. E como Saulo, que recebeu a palavra de profecia de Ananias, um homem simples,
Aquele Saulo perseguidor transformou-se pelo poder do Espírito Santo em Paulo. Senhor, isto aconteceu, sela agora a tua graça com a tua bênção de Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aplauda ao Senhor com toda a sua força, liberto, livre e cheio do Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!